Nós estamos, então, com o projeto de lei 28 de 2015, que institui o Código de Edificações do município de Farroupilha e dá outras providências, em primeira discussão. E ele tem Constituição e Justiça favorável, obras, serviços públicos e trânsito favorável, jurídico favorável, e foram apresentadas aqui 11 emendas que, pelo jurídico, são favoráveis. Nós vamos agora seguir o trabalho que estamos fazendo com referência a esse projeto, que foi solicitado para que a FEA, que é a Associação dos Profissionais que tratam, que são quem trabalha realmente com o Código de Edificações, são eles os responsáveis, é a representação máxima, digamos assim, do setor, e nós estamos analisando. Nós tínhamos analisado até um certo ponto, e eu convido para que faça parte da mesa a Simone Buscaíno, para que a gente continue fazendo essa análise, e aí eu acredito que ainda não foi concluída essa análise, essas sugestões por parte da FEA, mas aí a própria Simone vai fazer as colocações referentes ao trabalho proposto pela FEA. Então, Simone, muito obrigado pela presença. E já... Questão de ordem, vereador Arielson Arcego. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite também aos integrantes da FEA. Nós recebemos 11 emendas, né? E conforme o combinado, essas 11 emendas passariam depois a fazer parte do projeto inicial, com a redação toda ela refeita. Agora nós precisaríamos entregar também essas emendas à FEA também, para que possa ser analisada também essas emendas. Então, não sei se já foi repassado, mas gostaria que fossem repassadas as emendas também à FEA, até porque pode ser algum artigo que já foi analisado por eles e, pelas alterações propostas pelo vereador, pode não ser também o entendimento da FEA. Obrigado. Então, obrigado, vereador Arcego. Então, no final da nossa sessão aqui, a gente já encaminha, por intermédio da presidente em mãos, né, essas emendas. Então, com a palavra, a Simone Buscaíno, que vai continuar o nosso trabalho que a gente tinha começado a semana passada. Então, em primeiro lugar, boa noite, presidente. Cumprimento a todos aqui presentes. Nós não conseguimos chegar até o final, então, da análise do Código de Edificações, mas fomos até o 101, ao artigo 101. Então, eu vou começar a fazer a leitura. Eu acredito que todos têm o projeto não, as nossas considerações em mão? Acho que sim, né? Então, o que a gente, analisando, então, após o 61, o artigo 61, o artigo 62, nós entendemos de suprimir. Por quê? Nós estamos fazendo uma análise assim, do que a gente realmente acha que é importante no Código, para que ele fique sucinto e realmente aplicável e realmente com as coisas que são necessárias. Nós entendemos assim, isso está no Código Civil também, que as estruturas de fundação ou outras estruturas deverão ficar inteiramente dentro dos limites do lote ou terreno e garantir na sua execução a segurança das pessoas e das edificações vizinhas, de forma a evitar obrigatoriamente quaisquer danos a logradores públicos e instalações de serviços. Isso é uma coisa, assim, no nosso entender, que ela é óbvia, que ela tem que ficar dentro dos limites do terreno. Então, nós não vemos o porquê de ela estar aqui. Por esse motivo, a gente faz essa sugestão. Pois a gente pode passar para o artigo 66, que tem o item 2, que a gente acha também importante suprimir, que seriam as paredes divisórias de uma mesma unidade autônoma de dutos e paredes externas da edificação unifamiliar.
Por que a gente entende que esse item 2 se suprima? Porque não vai mais ser analisado das unidades unifamiliares o interno delas. Vai ser, segundo um dos artigos primeiros do Código, só vai ser analisado o perímetro. E aí, internamente, as paredes divisórias não são analisadas mais. Então, não precisaria estar aqui. Até porque a gente pode ter, assim, até blocos cerâmicos ou outros materiais que a gente faça as divisórias internamente, desde que elas não sejam estruturais, mas isso, é claro, também vai ficar no projeto, né? Então, a gente não vê a necessidade de colocar esse segundo item, tá? Depois, temos o artigo 68. 67. Tenho 67. Sim, obrigada. 67. Sim. Artigo 67. Sugere-se a seguinte redação. Onde a gente coloca em negrito são as sugestões. As espessuras mínimas exigidas para paredes externas poderão ser alteradas quando forem utilizados materiais de natureza diversa, desde que comprovem, através de laudo técnico, o seu desempenho. Achamos que ficaria mais sucinto e que faz a sua função, né? Porque a gente pode ter placas cimentícias, concreto celular, e desde que cada um deles comprove o seu desempenho, não tem o porquê colocar todos os detalhes que tem no artigo 67. Aí, no artigo 68, a gente acha que tem que suprimir. O que são? As fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as das divisas do lote, deverão receber tratamento e ser convenientemente conservadas, considerando seu compromisso com a paisagem urbana. A gente acha que ela não é objetiva. Dizer, qual é o compromisso com a paisagem urbana? A gente já tem outros artigos que foi colocado que nas paredes da divisa deve ser rebocado. Então, quer dizer, já está incluso em outros itens. Então, esse aqui é subjetiva esse item. Porque em nenhum momento tu diz como é que é considerando seu compromisso com a paisagem urbana. Então, achamos que não há necessidade. No artigo 69, o que a gente diz? O que está, o item 2, tanto o item 2 como o parágrafo 1º e 2º, suprimir. Mas aí, então, nós acrescentamos, vou ler todo ele para que se entenda. Artigo 69. As fachadas poderão ter saliências não computáveis como áreas de construção, desde que atendam às seguintes condições. O item 1 continua, né? E o 2, nós estaríamos sugerindo que sejam lajes técnicas. O que são lajes técnicas? São lajes que a gente faz para colocação das máquinas de split, de todos enfim, o que a gente precisar de equipamento para aquela edificação. Então, já suprimiria toda essa... Porque, vamos dizer, hoje em dia, a gente tem aparelhos de ar-condicionado, mas as máquinas mudam, daqui a pouco elas são diferentes. Para a gente, então, não ficar condicionado ao que está dito no parágrafo 1º e 2º, a gente diz assim, que seja onde for laje técnica, né, que a gente vai colocar esses elementos, esses equipamentos. Tirar os dois? É mais um? Não, a gente sugere retirar o que está lá, que é o item 2,
parágrafo 1º e 2º e substituí-lo daí, né? Na realidade, sugere-se um novo... É que antes realmente está estranho a maneira como foi colocado aqui. Na realidade, tem que suprimir aquele e colocar que sejam lajes técnicas. Ficaria numa linguagem mais técnica, redundantemente falando, mas enfim. Daí a gente vai para o artigo 71. No item 1, nós fazemos uma observação. O balanço máximo permitido, incluindo corpos avançados, seja de 1/20, ou 1/20. Nós temos no PDD-UA que no artigo 150, linha A, consta 1/15. Nós achamos, então, que tem que haver uma consonância em relação ao Código de Edificações e ao PDD-UA, né, o Plano de Desenvolvimento. Então, é só essa colocação, assim. É uma observação, né? Porque um fala 1/20 e outro é 1/15. Tem que trocar ou um ou outro. Que seja ou 1/15 ou 1/20. No artigo 75, no item 1, a gente coloca sugere o seguinte. No caso de uso, ele trata de mezaninos. Então, no caso de uso não residencial, deixar uma altura livre de no mínimo 2,30 metros sobre e sob o mesmo. Porque isso é mais considerado quando nós temos esses mezaninos em comercial ou industrial. Porque os residenciais, muitas vezes, tu pode ter a inclinação do telhado. Então, a gente entende que não é o caso para uso residencial. Depois, no mesmo artigo, a gente sugere suprimir terem escadas, o terceiro, que é terem escada fixa de acesso. Porque existem aquelas escadas articuláveis, tudo vai depender do uso que tu vais dar para esse mezanino. Então, muitas vezes, tu pode ter aquelas escadas que elas ficam assim, depois tu articula para elas descerem, ou... Depende qual vai ser a utilização. Se tu utiliza todo dia, tu vais querer uma escada fixa, mas se é assim, volta e meia, tu não precisa dessa escada fixa. Então, por isso, a gente pediu para suprimir. Mesma coisa o item 4. Ocupar a área equivalente a, no máximo, 50% da área do compartimento onde for construído. Nós não vemos justificativa para te dizer que tu tens que limitar a 50%. A gente observa o seguinte, nas edificações comerciais, quando é até 50% que está dito no PDD-UA, ele não conta como pavimento. Se passar de 50%, aí ele vai contar como pavimento. Então, tem uma edificação de 8 pavimentos, e tu excedeu no mezanino, ele vai acabar contando. Por isso, nós achamos que não há necessidade de tu ter, não se justifica esse item. O quinto, o item 5, permanece. E o sexto, ter iluminação e ventilação adequada ao uso. Ele está em conjunto com vamos dizer, com as salas, né, tanto comercial como industrial. Muitas vezes ela vai ser iluminada e ventilada pela parte inferior, né? Então, acho que não há necessidade de colocar. Não é eu, né?
a associação acha isso. Depois, nós vamos para o 78. No artigo 78, que trata, neste caso, da parte das escadas, a gente entende que no artigo 78 se suprimiria o parágrafo único, que diz que não pode fazer o emprego de escada helicoidal. É a mesma justificativa que a gente vê para aquele caso de mezaninos. Porque tudo vai depender, assim, se tu tens um uso constante, tu vai fazer uma escada que não seja helicoidal. Nos projetos a gente vai fazer isso. Mas, se não, em muitos casos, a gente se vale dessas escadas. Elas existem e não se vê problema. A escada helicoidal são aquelas assim, né? Caracol. Popularmente chamada caracol, então. Mas o certo é helicoidal. Então, isso aqui os bombeiros não tem problema. Não, porque não é uma rota de fuga neste caso, né? Quando porque aqui falava era na questão que quando tu tens assim, até vamos dizer, para o mezanino ou para qualquer coisa, tu não poder usar uma helicoidal. Claro, por exemplo, quando são as saídas de emergência, realmente não pode uma escada helicoidal, né? Mas neste caso a gente não vê. Depois a gente passa para o 79. Sim. Sim. Se elas são internas ou externas? Acredito que são internas aqui, claro, mas também tu pode ter rampas externas, né? Porque aqui não está mais falando só do mezanino. Não, aqui não é mais mezanino, é só eu que citei como um exemplo, né? Quando se trata de saídas de emergência, realmente vai acontecer. Tu não vais poder usar a norma de saídas de emergência, a 9.077, ela não permite esse tipo de uso. Então, não precisa estar aqui no código, né? Agora, por exemplo, num prédio de 2 pavimentos, que tu possa usar essa escada dependendo do uso que tu dá no segundo andar, né? E muitas vezes, conforme o tamanho dela, né, o diâmetro dela, ela pode ser uma escada muito confortável. Não pode ser aquelas escadas com um diâmetro de 1,50 m, que vai dar 75, essas assim para um uso, como é que eu vou dizer, contínuo, de todo dia subindo e descendo as pessoas que trabalham. Grande, né? E com fluxo grande, isso. Porque depois vai ter cada item, cada artigo aqui vai falar se é de circulações, é de escada e rampas. Então, vamos ver. No 79, a gente, que salvo maiores exigências legais e técnicas, as escadas deverão observar. Nós dissemos que no 79, o item 1, suprimir. Largura mínima de 1 metro
e oferecer passagens com altura livre não inferior a 2,10 metros para residências exclusivamente familiares. É o caso que eu citei antes. Não vai ser mais analisado o interior das residências unifamiliares. Então, não tem o porquê colocar aqui. Que não vai ser mais analisado, né? Depois, a gente cita no item 2 a largura mínima de 1,10 centímetros, que é a mesma, em vez de 1,20 m. Por quê? É a mesma situação que a gente vê na NBR 9077 de saídas de emergência. Tu tens que ter, no mínimo, a largura de 2 unidades de passagem. 2 unidades de passagem, cada uma é 55 centímetros, 1,10. Manter a coerência. Foi obedecida na ciclovia. E aí, então, eu vou ler como é que é a nossa sugestão. Largura mínima de 1,10 m, quando não for de uso residencial unifamiliar. E oferecer passagem com altura livre não inferior a 2,10 metros. Depois nós vamos ter o artigo 81. A gente sugere suprimir, por quê? Nas escadas de uso secundário eventuais, como para porões, adegas, sótãos ou similares, será permitida a largura mínima de 60 centímetros. Isso ocorre normalmente em casas, em residências unifamiliares, né? Eu já não posso entrar nisso. Oi? Eu não tenho problema. Não tem como ir para a adega. Vou fazer ela mais em cima. Mas isso vai fazer na residência, né, unifamiliar. Então, ela não vai ser analisada. Então, a gente acha que não precisa ter aqui no código das edificações. A maneira como a gente está enxergando é assim, ó, que os artigos que estão no código realmente sejam executáveis, mas não ficar com artigos que não vão ser cobrados, não vão ser usados. Então, vamos fazer que o que saia não precisa ter tantos artigos, mas o que tenha sejam efetivos. Essa é a ideia. Por isso que parece assim, que a gente diz suprimir, mas quando vem ao caso, né? Senão até num caso a gente até está sugerindo algo que nem está dito aqui no Código de Edificações. Mais adiante eu falo. No artigo 82, a gente sugere que utilize a mesma descrição da ABNT, que é da NBR, essa que é das normas técnicas, que é a 9077, que trata de escadas, de saídas de emergência, e aí sugere-se a seguinte leitura. Isso foi uma cópia dessa NBR. Né? Então, o dimensionamento de degraus das escadas deverá observar o seguinte. A. Ter a altura H compreendida entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de 0,05 centímetros. B. Ter largura B dimensionada pela fórmula de Blondel. Então, é 63 centímetros, tem que ser maior que 63 centímetros, e a fórmula está 2H mais B, tem que ser maior que 63 e menor que 64 centímetros, onde H é a altura do espelho e B é a largura do degrau. Se ela estiver aqui dentro desta fórmula, ela é uma escada confortável para a gente acessar. Senão, vocês podem observar em várias escadas que vocês devem subir, o quanto elas se tornam, a gente chega lá em cima ofegante, porque os degraus são muito altos, ou então aquelas escadas com degraus muito baixos, né? A gente fica também, nota a diferença, né? Então, estando aqui dentro dessa fórmula, ela é uma escada agradável.
O artigo 86 também nós sugerimos suprimir. Isso aqui Que também. tá. 88 Essa aqui, tolerância ó. também Porta é um de absurdo, os banheiros né? Também 60 precisaria centímetros. Sim, é que isso está na... É da norma, né? Sim, mas é que Aí a gente quis ser consonante com ela, né? E Não, o mínimo, colocou. tu tá até fora da margem aqui. Até tem erro aqui, na minha opinião, de escrita, porque aqui tu tá com 18 e 19. 16,0 e aí tu não dá tolerância nenhuma, então. Deixa eu olhar aqui. Porque ó, tu tem 16,016 para 18. Isso. E aí tu tem uma tolerância de 0,05, então ela está fora da... Ela já Sim. Então, na verdade, é de 16, tu não vai poder alterar naquele zero. Não, ali. tu pode ter 15,5 ou 18,5. Essa é a tolerância que tu... Mas então não seria 0,5 aqui? É, 0,05, porque é 0,005. acho que foi copiado errado, sim. Porque senão Sim, não eu altera verifico aqui. Verifica. até... aham. Sim, porque está 0,05 isso aqui. Tá, com certeza. Porque senão não vai. Na realidade, é meio centímetro, tá? Tem um zero a mais aqui, certo? No A. Ou zero depois, né? Não. Não, é 0,5. É meio centímetro. Então, na Isso realidade... faz sentido. Tinha um erro, sim. Aí, o que tu pode ter? 15,5, né? A altura 15,5 e 18,5. Esse é o máximo que tu pode utilizar. Isso, até, assim, vamos dizer, uma coisa que a nossa memória já conhece qual é a altura de um degrau, né? Então, a gente já sabe que estando compreendido neste intervalo, a gente vai acertar, não vai tropeçar na escada. Né? Bom, vamos então para o artigo 86. Suprimir também. Escada em leque. Escada em leque. Eu não entendi isso. Escada em leque. Não, eu sei qual que é, mas eu não entendi o que ele está dizendo aqui. Que junto ao... Vamos dizer que tu tens aqui tu está subindo, né? Aqui no canto, tu terias que ter 15 centímetros. A gente não consegue executar esse tipo de esses 15 centímetros, né? Tu vai ter que ir mais para dentro, então, teria que desenhar. Esse aqui é o caso de mostrar. O bordo é a parte de fora aqui. Interior. Dentro daquela que sobe? Não, quando tu vai fazer um giro, né? O giro, isso. Vamos dizer, o degrau, tu tem que ter 15 centímetros na borda do canto. Assim. Tu tem um degrau em leque. A parte mais estreita. É a parte mais estreita, isso. Mas ele não termina em zero lá? Normalmente termina em zero. Então, por isso que nós estamos dizendo para suprimir esse artigo. Não terminar ali no canto com 15 centímetros. Ah, tá. Tá? Eu entendi como é que é. E aí o degrau, ele termina normalmente assim. Aí teria que terminar assim. Digamos, sei lá. Né? Mas ele abre assim. Isso. Teria que ser algo assim. Tá? Bom, estamos quase chegando ao fim, então temos o artigo 88 também, sugerimos suprimir. Faz uma troca de projeto, ninguém leu isso. Nesse caso, assim, assim, ó, isso é para nós que estamos projetando, a gente procura deixar uma porta de entrada de 90 centímetros, porque senão, se tu deixar menor, não vai passar a mudança das pessoas, né? Então a gente acha que também não há necessidade de tu ficar dizendo que a porta principal tenha que ter os 90 centímetros, né? Já, por exemplo, as habitações múltiplas, 1,10 m
ela vai ter que ter, porque quando tu for fazer a saída de emergência, ela vai ter esse 1,10 m. A gente vê que não há necessidade de apontar. Depois, no artigo 91. Ele até ficou, nós, quando estávamos discutindo, nós ficamos em dúvida, mas esses corredores, são as circulações internas de uma edificação, seja numa residência, seja comercial, ou são as circulações de uso comum? Como a gente observou que eles falavam do que era falado aqui nos itens abaixo, nós observamos que estava querendo se dizer dos corredores de uso comum. Então, nós sugerimos assim: os corredores de uso comum deverão atender às seguintes condições. 1. Ter pé direito mínimo de 2,30 m. 2. Ter largura mínima de 1,10 m. Esse 1,10 m é sempre em relação a saídas de emergência. 3. Ter larguras mínimas em edificações com os tipos edilícios específicos, com conformidade com as normas da BNT. 4. Ter piso regular, contínuo e não interrompido por degraus. E o 5 e o 6, suprimir. Porque tu pode ter os 5, caixas coletoras, medidores, lixeiras, telefones públicos, extintores e outros serem colocados em locais apropriados. Tu pode ter nos corredores esses equipamentos, só que sempre tu vais ter que deixar aquele 1,10 m livre de passagem. Então a gente não acha que assim que tenhas que impedir. Que a maioria, se alguém mora em apartamento, sabe que a caixa de medidores muitas vezes está no corredor, medidores de luz. Então, aqui estava sugerindo que não pudesse, teria que estar em outro local. Elas podem estar nesse corredor, mas embutidas. Sim, embutidas, assim. E que tu tens que ter. E elas não. Vamos dizer que sejam caixas de correio, que são pequenas muitas vezes. Ela não pode ocupar no corredor. Se ele tem só 1,10 m, ela não vai poder estar lá. O corredor tem que ser maior para ela poder estar. Então, é uma questão de lógica. Então, não precisaria esse item 5. E a ventilação também, a gente não... que tenha que ser a cada 15 metros. Nós entendemos que não há necessidade disso, e claro, para que tu não fique bitolado, assim que tenha ser, porque nós normalmente vamos fazer a ventilação, mas será que é a cada 15 metros, ou nós vamos fazer mais próximo, depois afasta, que a questão vai ser a circulação, né, vai ser a ventilação em si. Então, por isso a gente entende de suprimir. Aqui, então agora tem, no caso a gente colocou dos elevadores. Aqui seria um artigo novo, que foi o que eu comentei há pouco. Esse nem estava previsto no código, mas a gente sugere que toda edificação de uso coletivo com mais de um pavimento deverá ter previsão para instalação de um elevador. É só uma previsão de um espaço, ou que a gente demonstre que vai ter esse elevador. Não que a gente vai executar o elevador, vai executar posto do elevador. Mas, digamos assim, nós estávamos dizendo, agora tem Minha Casa Minha Vida, né? Lá tem são 5 pavimentos. Tá, agora eles estão colocando assim, mas de repente, mais adiante, eles queiram colocar um elevador, tu tem que deixar previsto um espaço para colocar.
esse elevador. Até nós estávamos vendo como é que ficaria, onde ficaria, né? Porque eles são bastante padrão. Então, aqui eles teriam que ter uma largurinha um pouco a mais no corredor, coisa mínima, mas aí tu terias um espaço previsto para a instalação de um elevador. Isso em todas as edificações que sejam de uso coletivo. Isso pode acontecer assim mais adiante, né? Inicialmente, porque até 4 pavimentos não precisa, mas mais adiante as pessoas queiram e sintam a necessidade. Está lá previsto esse espaço. Nós vamos colocar um exemplo bem prático, o fórum, né, que era para ser a Câmara de Vereadores, que a gente não pôde aceitar pelo fato do investimento que teria que ser feito lá, teria que ser muito alto para conseguir colocar um elevador, um posto de elevador, então, e é um prédio que vai ter dificuldade em ser utilizado, né, o fórum. Falta acessibilidade. Pela acessibilidade, exatamente. Tu vai atender o público e tu não consegue... Por isso aqui, nem não tem mais muito aqui. Mas eu me lembro que na época foi feito estudo e é complicado para fazer o externo ali também. Vai sair muito mais caro do que se tu fizer a previsão. Com elevador, a distância mínima para a construção. Porque, por exemplo, a gente até pode deixar previsto aonde que ele possa ser externo. Essa é a nossa ideia aqui também. Mas tu já tens que ter acesso, o local onde ele fica, ele já tem que dar acesso a um patamar que atenda ao segundo pavimento, né? Não que vá dar, por exemplo, numa sala, vamos dizer, né? Já tem que estar previsto isso. É uma previsão para instalar um elevador, não que tu vai ter que fazer. Então, essa é uma das sugestões que não estava na nossa... no código. Mas que achamos importante. 98. Suprimir. Vamos ver o que é o 98. 95. Eu pulei um? Não. Não, tá certo. 95? 95 é. Acho que hoje eu estou querendo ser rápido. 95, 96, 97. Ela está terminando já. Tu tá querendo espremer esses aqui. Tem muita planta. Então, o artigo 95, suprimir. A exigência de instalação de elevadores é aplicável às edificações que sofrerem aumento de circulação vertical. Bom, se ele passou de um determinado, daquele limite que está previsto no código, obviamente ele vai ter que... E ele está errado, que se passar de 2 para 3 não precisam, é acima de 4. Se tem só 2 pavimentos e fizer 3. Exato, essa é Se ele tivesse colocado aqui que passar dos 4... for a alteração passando dos 4, tudo bem, mas aqui não diz isso. Né? E nos 4 é obrigatório, então não tem porquê. Sim, vamos dizer que tu tenha 4, vai fazer mais outro pavimento. Porque acho que agora aqui até está tratando como altura, nem mais como pavimentos, né? É altura. Situação vertical. Isso. Então, passou da altura, é obrigatório. Vai fazer essa reforma, vai ser obrigatório colocação, não precisa nem ficar aqui, né? Porque ele tem que se enquadrar dentro daquele outro artigo. Depois, o artigo 96, suprimir. O que trata? Deixa eu ver. Nas edificações com elevador, a distância mínima para a construção de qualquer obstáculo na frente das portas dos elevadores, medida perpendicularmente à face das mesmas, será de 1,50 m para todos os pavimentos, em atividades residenciais, e 2 metros para todos os pavimentos nas demais atividades, salvo exigências mais restritivas impostas por norma específica. Olha, por que a gente diz para suprimir? A gente tem aquela... 1,10 m é o mínimo, né? A maioria das vezes vai ocorrer que ele vai dar para um espaço maior até. Mas não precisa ficar restringindo o espaço. Vai ser conforme a necessidade. Se o corredor é de 1,10 m, a gente não vê que tenha que ter esse 1,50 m. Claro que a gente dificilmente enxerga isso
nas construções, né? Mas, enfim, a gente acha que não precisa ter essa... Normalmente, em comercial, vai ocorrer... Não são corredores compridos, eles são mais... não vou dizer assim... Não são tão retangulares, assim. Eles acabam atendendo... Tem um, entre aspas, não vou chamar de saguão, mas, enfim, um hall, né, maior. A gente acha que não há necessidade de colocar. Depois, nós temos o 97, o artigo 97, que a gente também diz para suprimir. Os compartimentos terão sua destinação considerada pela sua designação no projeto e também pela sua finalidade lógica, decorrente da disposição em planta, e deverão atender os parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas. Bom, eu não sei se vocês entenderam bem, né? Não sei nem o que é os compartimentos. Vou dar um exemplo prático. Se eu disser que aquele ambiente lá é se aquele compartimento é um dormitório, o que tem? No mínimo, num dormitório tem que caber uma cama. Né? Se ele tiver algo que não caiba uma cama, não vai poder considerar ele como... ele tem, a função dele é que ele tem que ter num dormitório uma cama. Pode colocar um berço, não também. Não cabe um grande. Aí a criança tem que ficar sempre pequena. Não pode crescer. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque às vezes essas questões lógicas a gente acha que não é interessante, mas sempre tem quem consiga inventar coisas aí para se chegar ao absurdo aí, né? Eu tenho um certo medo de tirar essas... Porque assim, vai considerar uma cozinha. Numa cozinha, tu vai ter que ter obrigatoriamente uma pia, um fogão e uma geladeira, né? Então a gente sempre vai deixar previsto isso. Se tu não colocares isso e tu for fazer, e vamos dizer assim, no momento da venda, tu não vais conseguir vender, né? Porque se dentro da cozinha não cabe uma geladeira, um fogão e uma pia, né? Então, nesse sentido que a gente vê que não há tanta necessidade. É que às vezes tu não... O que eu acredito que possa acontecer? Faz, depois não é possível e começam as reformas. E às vezes as reformas são feitas sem um acompanhamento técnico, não dá para te fiscalizar. E aí pode acontecer os problemas. Eu tenho, que nem eu disse, eu acho que sempre tem como inventar. Eu teria um pouco de medo de suprimir esse tipo de coisas lógicas aí, que é esse caso, porque as pessoas têm criatividade que não acaba mais. Aí, dorme de pé, é isso que eu queria dizer de repente. Quarto para dormir do japonês. Aqui. É verdade, que são só as camas, isso aí, pensei neles também. Bom, enfim, né? Claro que vocês aqui vão decidir, depois né? Vai ser discutido melhor. Então, 97, então, daí temos o 98. Por que a gente sugere suprimir? Para todo tipo de edificação, aplica-se o seguinte. Nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das alturas máximas e mínimas do compartimento, respeitadas nas edificações de uso não residencial a altura mínima de 2 metros e 10 centímetros. 2. É obrigatória a instalação de guarda-corpo com altura mínima de 1,5 metro, sempre que houver desnível superior a 1 metro entre pisos. Eu acho que isso aqui... A norma dos bombeiros não é 1,10? Não, eu acho que isso aqui houve um equívoco, tá? Nós tínhamos falado e depois a gente tirou e eu acho que eu pedi para a moça copiar. Ele se mantém, tá, gente? Sim, mantém.
É porque é assim, né, pessoal? Até aqui peço desculpas, mas a gente está fazendo as nossas reuniões nas quintas e nas segundas. Então, ontem fomos até umas 9 da noite, aí hoje eu tenho, todas as ideias eu tenho que colocar para vocês, e aí muitas vezes a gente se passa, peço até desculpas. Mas eu estava lendo aqui, mas diz assim que a altura máxima e mínima do compartimento, a média das alturas. Das alturas. Pois é, e não fica muito baixo no lado? Quando tu tem edificações de uso residencial, isso não tem problema. Sabe o caso de mansardas, daquelas... tu tens aqueles... tu conhece a minha casa, sabe onde é? Então, por exemplo, eu tenho na parte de cima... Eu tenho 1,10 m, uma parede, claro, que daí depois vai ter a inclinação. Então, nesse 1,10 m a gente coloca móveis. E aí, então, tu já está afastado da circulação. Na parte superior. Daí... Isso, na parte superior. Então, por isso que não tem... Em mezanino. Isso pode ocorrer. Vai ter no mínimo aí uns 80. Mas acredito assim, na comercial, sim, tu tens que observar essa média, né, entre a máxima e a mínima. Beleza. 99. Então, esse permanece, tá? No 99, a nossa sugestão é a seguinte... Os compartimentos destinados a cozinhas, copas, banheiros, corredores, garagens e depósitos poderão ser iluminados e ventilados por outras áreas da edificação. Porque aqui falava em áreas secundárias, mas ele não está definido o que são áreas secundárias. Então, a gente sugere que outras áreas da edificação. Digamos, né, um banheiro pode ser... ventilado e iluminado por uma área de serviço. Aqui tá, né? Agora vem o 101, vem o que eu estava falando. Agora o 101 tem que tirar porque está lá no 98. Não, Sim. Esse aqui é só botar outro. Suprimiu aqui, ó. O artigo, agora o 101. 101 a gente também diz suprimir. Os compartimentos situados nos sótãos. Deverão ter pé direito. Se aqui em cima está dizendo que é a média, aqui não tem que ter. E onde é que vai ter sótão? Duvido que tu vai ter sótão numa área comercial, né? Tu vai ter sótão em casas, em residências unifamiliares, e que nem vão ser analisados o interior, conforme está aqui no código. E no 98 diz para todo tipo de edificação, né? Sim. E aqui embaixo diz: os compartimentos situados nos sótãos deverão ter o pé direito médio mínimo de 2,30 metros. Está redundante, né? Não, ele não tem como fazer todos eles ser de 2,30 se aqui é a média deles. Exato. Redundante não, na realidade não estão consonantes. Né? Nós conseguimos, então, ir até o 101. Agora nós vamos tentar ver se a gente faz o restante semana que vem. Muito bem, parabéns. Muito bem. Então era isso. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. Senhores vereadores, então, se tiver alguma pergunta ainda a fazer. Não tem. Então, Simone, então nós esperamos, então, acho que finalizar na semana que vem essa análise para que a gente consiga, pelo que nós tínhamos combinado, senhores vereadores, era para que, feita essa análise com a FEA, nós chamássemos o responsável pelo projeto na prefeitura que viesse fazer a sua colocação em cada uma dessas afirmações para que a gente depois sentasse e fizesse aí ou uma redação nova, ou enfim, ou fizesse as emendas necessárias para que o projeto ficasse dentro daquilo que todos concordassem. Então, bom, questão de ordem, vereador Juvelino. Só para que o secretário possa se adiantar, ou quem for trabalhar na parte técnica disso, que fossem encaminhadas as sugestões que a Simone trouxe hoje aqui para ele já ir estudando
e avaliando a situação do projeto em si, como também as emendas encaminhadas pelo vereador Lino, tanto para a FEA quanto para o secretário, para poder fazer essa avaliação. Perfeito. Muito obrigado, vereador Juvelino. Então, para suas considerações, eu já vou passar aqui de mão as emendas que são sugeridas, para que a FEA também faça o seu estudo e a respeito delas também, né? E aí, para a próxima semana, então, a gente lhe espera novamente. Esperamos que a gente chegue até o final de todos os artigos, então, para a semana que vem. Então, o projeto de lei 28 de 2015 permanece em primeira discussão, e eu quero então, para desfazer a mesa,